vou falar para vocês sobre um serviço, né, um evento de educação. Já foi falado muito aqui sobre a questão da intersetorialidade, isso é muito importante, a gente traz muito isso dentro dos nossos serviços. Vou começar falando para vocês um pouquinho, deixa eu ver como é que passa. Primeiro, para contextualizar o que é esse serviço, né? Porque não caberia só eu chegar aqui e falar do Serdia sem vocês entenderem qual que é o propósito desse serviço, onde que ele está, como que ele funciona, né? Ele é um serviço da rede de cuidado da pessoa com deficiência. Não sei se vocês têm conhecimento, mas existem 6 redes de atenção em saúde, né? Além da rede de cuidar da pessoa com deficiência, a gente tem outras 5. E o que são essas redes, né? Só para a gente entender. Funciona exatamente como se fosse uma lógica de rede mesmo, uma rede de futebol com vários serviços que ficam interligados entre eles para poder fornecer um atendimento integral para a pessoa dentro dos serviços de saúde. É mais ou menos isso aí. E a rede de cuidar da pessoa com deficiência envolve especificamente os serviços voltados para a pessoa com deficiência. Ali vocês vão ver que a gente tem, dentro da rede, todos os níveis de atenção, né? A gente tem os 3 níveis lá, ó. Atenção primária, atenção secundária e atenção terciária. Então, a rede, ela funciona exatamente dessa forma. Vai desde lá do território, né? Que a gente chama território, é o município, né? Eu tenho que lembrar que, né, às vezes a gente é muito técnico, né, gente? Qualquer coisa, vocês me perguntam aí. Ela vai desde a atenção primária, que é aquela atenção que fica lá dentro do município, com as unidades básicas de saúde, as equipes de tratamento de saúde da família, né? Aquele cuidado lá no território. A atenção especializada, que é aquela atenção que precisa de um suporte um pouco maior, né, que são, no caso das pessoas com deficiência, os serviços de reabilitação. Aqui no estado e em todos os territórios, né, a gente tem basicamente 2 serviços, que são SER, que são Centros Especializados de Reabilitação, não sei se vocês conhecem, são serviços maiores, né, como diz o nome, é um centro. Então, lá dentro você vai encontrar várias especialidades, diversas modalidades de reabilitação intelectual, física, visual, auditiva. É um serviço maior. E agora, o que a gente vai falar, né? A gente também tem aqui no estado mais um componente, que é o Serdia, que a gente fala que ele é um serviço de modalidade de atendimento único. Ele atende somente pessoas com deficiência intelectual e autismo. O SER, ele nunca vai atender só uma modalidade. Ele vai ter, por exemplo, física e intelectual, auditivo e visual e física, né? E por aí vai. E a gente tem também, claro, a atenção terciária, que aí já é aquele nível de complexidade maior, né? Que são os hospitais, as UPAs, né? Aquele atendimento mais complexo, que também presta atendimento para pessoas com deficiência, óbvio, né? Isso aí é só para vocês entenderem aonde que está o Serdia. E aí, o que é essa política, né? O Serdia, como eu disse, ele é um serviço exclusivo do Estado do Espírito Santo. Ele foi uma política que o Estado criou, né? Se vocês forem em outro estado, todos os serviços, provavelmente, eles são custeados pelo Ministério da Saúde, às vezes o Estado compra, né, alguns serviços. Aqui não, a gente criou uma política, é diferente de você ir lá e comprar um serviço, né? Ela foi instituída no finalzinho de 2022, né, foi nosso presente de Natal, através dessa portaria aí, 159R de 2022, dezembro de 2022. E como que ele foi criado, né? Por que ele surgiu? Primeiro, né, acho que vocês devem ter falado muito aqui sobre isso, eu não participei do evento, mas eu acredito que isso deve ter sido falado, da quantidade de pessoas, né, com autismo, o tanto que vem crescendo, né, a quantidade de pessoas com laudos, né, laudadas, inclusive, muitas demandas judiciais, né, tanto a nível municipal quanto a nível estadual, então isso era uma coisa que ficava gritando na nossa porta, né. Além disso, a gente, por conta de só existir antigamente o SER aqui dentro do estado, e hoje a gente tem 6 no estado, a gente tinha um vazio assistencial muito grande, porque você imagina um estado com 78 municípios, a gente teria 6 serviços em todo o estado para poder atender essas pessoas, então o vazio era muito grande. E também, claro, né, a dificuldade do transporte. Quem tem filho com autismo sabe a dificuldade que é você fazer um transporte sanitário de uma criança com autismo, então não é uma coisa tão simples. Né? Então, a gente tinha várias vertentes, vários complicadores, e a gente precisava pensar em alguma coisa
para poder amenizar e suprir o atendimento dessas pessoas. E aí, com base naquelas diretrizes que eu coloquei ali atrás, né, as diretrizes do Ministério da Saúde, os protocolos de atendimento, a gente criou, né, o Estado criou a estrutura do Serdia. O que ele é? Qual que é o objetivo dele? Ele é um serviço territorial. Diferente dos outros serviços, ele não atende uma região, ele atende exatamente aquele município. Então, se eu tenho um Serdia aqui dentro do município de Vitória, ele vai atender os usuários, né, do município de Vitória, diferente daquele serviço grande, que normalmente atende 4, 5, 10, 12 municípios, dependendo de onde ele está. Né? Então, ele é um serviço territorial. A gente queria que a pessoa com TEA tivesse o atendimento dentro do território dela. Outra coisa, ele é um serviço composto por uma equipe multiprofissional, né? Então, se a gente pegar lá as diretrizes do Ministério da Saúde relacionadas à reabilitação e deficiência intelectual, que é onde entra o autismo, né? Ele está dentro desse escopo, a gente vê lá que o Ministério ele preconiza uma equipe mínima. Então, o Serdia ele também tem essa equipe mínima, composta basicamente por 5 categorias profissionais, né? Então, a gente vai ter lá um médico. A gente não fechou especialidade, porque todo mundo sabe que se a gente pede um neuropediatra, a gente nunca teria nenhum serviço no Estado, né? E é outra coisa que a gente vem lutando contra também, é esse mercantilismo que virou o autismo, e a gente sabe que existem psiquiatras maravilhosos, infantis que podem dar laudos, neurologistas, né? Depende muito da expertise, a gente não pode fechar o mercado para uma pessoa só. E aí a gente tem um médico, um fisioterapeuta ou terapeuta ocupacional, que terapeuta ocupacional também não existe, né? Se vocês virem ou conhecem alguém, vocês avisem a gente, porque não existe. Terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, psicólogo e assistente social. Então, todo Serdia, ele tem que ter, no mínimo, esses 5 profissionais. Ele pode ter mais, né? Até deveria, mas o mínimo que ele tem que ter são esses 5. Além disso, né? Além dessa equipe multidisciplinar que acompanha o paciente, ele também é um serviço de avaliação e diagnóstico multiprofissional, então todo mundo que entra lá dentro do serviço, ele vai ser avaliado por essa equipe. É essa equipe que vai avaliar, essa equipe que vai diagnosticar e vai dizer qual que vai ser o tratamento desse usuário. A gente vai falar mais um pouquinho sobre como que é isso. E outra coisa importante, que esse serviço também é pautado no PTS. Não sei se vocês conhecem, é parecido com o que tem na educação, né, que é o Projeto Terapêutico Singular. É aquele projeto, a gente fala que é um projeto mesmo, né? Ele vai avaliar, vai ver o que aquele indivíduo ele tem de limitação, vai trabalhar as potencialidades, como a colega que estava aqui falou, e vai traçar aquele plano com base naquele tratamento que ele precisa. Vamos lá. E aí, né, o que é o Serdia? Eu meio que já falei, é um serviço de reabilitação, né? Isso é uma coisa que a gente vem tentando quebrar um pouco dentro dos serviços, porque a grande maioria dos Serdias, como que funciona a política, né? É assim, ela é uma política de cofinanciamento estadual, significa que tem um valor de custeio, que eu vou mostrar para vocês depois, que o Estado ele entra com 60% do recurso e o município com os outros 40%. Então, a gente tem um valor cheio para custear aquela equipe dos 5 profissionais, e aí o Estado entra com tanto, e o município com outro tanto. Só que quem pede o serviço é o município. Então, não adianta a gente lá do Estado, virar e falar assim, olha, vocês vão botar um Serdia aí dentro de Vitória. Não. O município de Vitória tem que ir lá no Estado, oficializar e pedir, olha, eu quero botar um Serdia dentro do meu município. E aí a gente faz toda a contratualização. Então, essa é uma das barreiras. E o que acontece? A grande maioria dos serviços que estão sendo instituídos, eles estão dentro de instituições, né? A Paz, Pestalozes, é o município que decide aonde ele quer colocar. É como uma venda de serviço, né? Então, tem município que coloca dentro de instituição, porque às vezes já tem um convênio com aquela instituição, né? E tudo mais. E aí, quando a gente se deparou com essa realidade, a gente sabe que às vezes eles vêm com uma lógica de atendimento que não é o que a gente propôs para o serviço, que é aquela lógica ambulatorial, de atendimento individualizado, que a gente sabe que não funciona. E aí a gente fez toda uma proposição, né, com base nas diretrizes, como eu falei, de como que esse serviço ele tem que ser. Né? Primeiro que ele é um serviço de reabilitação. Então, quanto serviço de reabilitação, qual que é o objetivo daquele serviço? É capacitar
aquele indivíduo para que ele supere e alcance as suas potencialidades ao máximo para que ele consiga participar plenamente da sua vida, né? Então, não é um depósito de pessoas. Essa é o primeiro diferencial que a gente traz para o Serdia. Ele é um serviço de reabilitação que vai ser, como eu disse para vocês, um dos componentes de atenção em saúde. Então, não quer dizer que o indivíduo ele vai ficar desassistido em momento nenhum. Esse indivíduo ele vai fazer o tratamento especializado dele, vai ter o alcance que ele precisa, se é 1 ano, se é 10, se é 20, não interessa, e depois ele vai continuar sendo acompanhado dentro dos outros níveis de atenção em saúde. Então, essa que é a proposta, né? Basicamente. Ele já falei, né, formado por uma equipe multidisciplinar, e aí essa equipe, ela tem como escopo o atendimento da avaliação multiprofissional, então toda avaliação ela é feita pela equipe, daquela equipe mínima, pelo menos. Vai ter que ter a construção do PTS, que é o Plano Terapêutico Singular, ou Projeto Terapêutico Singular. Essa equipe, ela funciona como uma equipe de referência que a gente chama dentro do território. Então, todo município que tem um Serdia, aquela equipe, ela serve como equipe de referência para aquele município. Por exemplo, aqui a gente está falando de escola, né? Se aquela escola precisa de uma ação com os pais para falar sobre algum assunto relacionado à saúde das crianças, do familiar, e a gente tem aquele especialista dentro do nosso território, porque agora a gente tem o Serdia, ele está totalmente apto para fazer. E ele faz isso dentro das ações de matriciamento que a gente fala ali. Essas ações de matriciamento são ações de educação que eles fazem dentro daquele município que eles estão inseridos, na escola, na comunidade, aonde quer que seja, onde achar que precisa fazer, eles vão lá e fazem. Tudo bem? Então, esses também são os princípios do Serdia. E uma outra coisa importante, né, que ele é totalmente baseado no modelo de atenção biopsicossocial, né, que acredito que muitos de vocês já conheçam, que é aquele modelo de atendimento onde a gente tem um olhar holístico daquele indivíduo, né? A gente sai daquele modelo biomédico que eu falei para vocês, ambulatorial, que eles normalmente olham só a condição de doença, de saúde daquele indivíduo, né? A grande maioria dos serviços eles fazem isso, né? Você entra dentro de um serviço de reabilitação, eles vão olhar só, vou dar o exemplo da perna, né? Só a perna quebrada. Mas e como que aquele cara fez para chegar lá? Como que está a vida dele dentro de casa? Normalmente eles não olham isso, né? E é isso que a gente traz como mudança para esses serviços, para que eles tenham um olhar diferenciado e trabalhando dentro desse modelo. E aí eu trago também a questão da intersetorialidade, né? Intra e intersetorialidade, tanto dentro dos serviços de saúde quanto fora, né? Nos outros serviços que a gente tem. O Serdia, como eu disse, ele é uma equipe de referência dentro do território, então ele vai atuar desde lá da atenção básica, né? Com os agentes comunitários de saúde, a unidade básica de saúde as quais existem naquele território, se tiver serviço de urgência e emergência, até as outras secretarias com essas ações que eu falei para vocês, matriciando, fazendo reunião de equipe. A gente estimula que os serviços tenham obrigatoriamente esses quesitos, ok? Aí eu trouxe só foi só uma curiosidade, porque a gente tem, dentro da saúde, né? Quando a gente fala de autismo, principalmente, o autismo ele tem essa interface entre as duas redes de atenção, tanto a rede de atenção de cuidar da pessoa com deficiência, quanto a RAPS, que a gente chama que é a rede de atenção psicossocial. Então, a gente sempre costuma lembrar disso, porque às vezes a gente tem um Serdia dentro do território e é muito comum, né, as pessoas acharem que só porque tem um Serdia lá dentro ele vai resolver todos os problemas do município, não é isso. Então, a gente precisa entender que o Serdia ele está dentro da rede de atenção de cuidar da pessoa com deficiência. Quando a gente fala isso, a gente vai cuidar exatamente daquilo ali, ó, da reabilitação física e físico-funcional, que a gente chama, não dos transtornos mentais que aquele indivíduo, mesmo tendo TEA, ele vai ter, pode ter. Então, às vezes é muito comum, às vezes a pessoa tem TEA, mas precisa tratar o TDAH. Dentro do Serdia, ele não vai fazer isso, a não ser que ele tenha outras comorbidades do TEA que precisa de reabilitar. Só para vocês entenderem que ele transita dentro das duas redes de atenção, tanto a RCPD quanto a RAPS. Tá bom? E aí, uma coisa importante, né,
que muitos de vocês aqui podem perguntar, tá bom, como é que faz então para acessar esse serviço? Todos os serviços, né, vocês que estão lá na escola, todos os serviços normalmente não, todos os serviços da atenção especializada, não só da rede de cuidar da pessoa com deficiência, a porta de entrada é sempre a unidade básica de saúde. Então, se vocês precisam referenciar algum indivíduo, né, algum aluno lá que vocês têm para o Serdia, que na escola a gente tenha, infelizmente, né, porque deveria ser bem antes, né, de vocês verem, deveria estar lá na UBS, na verdade, né, referenciar sempre para a unidade básica de saúde. Então, quem que nós vamos procurar? Sempre a unidade básica de saúde daquele território lá onde aquela pessoa reside. Então, ele entra lá na unidade básica de saúde, lá dentro é feito um processo de triagem, né? Pelo menos deveria, é o que a gente vem trabalhado para isso. E aí, de lá, sim, ele é referenciado para os serviços que existem naquele território, ou para o Serdia ou para o SER, depende de como que está a regulação daquele serviço, ok? Mas é só importante saber que é sempre a unidade básica de saúde. Isso aí é o cofinanciamento que eu falei para vocês. Existem 3 tipos de serdia. Então, os municípios, eles podem pedir 3 tipos de serdia. Aqueles municípios que têm uma população inferior a 20 mil habitantes, eles podem pedir um serdia do tipo 1, que a gente chama, que é aquela equipe de 5 profissionais lá que eu falei para vocês. O que vai diferenciar um serviço do outro é a carga horária desses profissionais. Então, por exemplo, no Serdia do tipo 1, que é um Serdia pequenininho, para até 50 usuários, que a gente fala, os profissionais de reabilitação, que são físio, fono, TO, assistente social, eles teriam uma carga horária de 15 horas, enquanto o médicos é de 4 horas. E por aí vai, a gente vai escalonando de acordo com o tamanho do serviço. Então, um serdia do tipo 2 seria para aqueles municípios de 20 mil a 100 mil habitantes, um do tipo 3 para aqueles municípios com mais de 100 mil habitantes. O que acontece? Dentro da política, esses municípios eles podem dar upgrades nos serdias dele. Então, se eu tenho um município que ele é do tipo 1, mas ele tem 200 usuários, vamos supor, eu sou do tipo 1, eu tenho, sei lá, 15 mil, mas eu tenho 150 pessoas aqui com autismo. Eu posso pedir um upgrade? Pode, não tem problema, tá? Isso aí é só um parâmetro que a gente precisa fazer para estabelecer os tipos, ok? Oi? Mensal. A gente sabe que é pouco, tá, gente? A gente sabe, mas se a gente não bota pouco, a política não passa, vocês conhecem, né? Então a gente passa ela primeiro, depois a gente chora. Primeiro que uma coisa, né, gente? Ali, quando eu falei para vocês, ela é uma política de Estado e município, então ela é bipartite, ela já não é ideal. O ideal é que ela seja tripartite, que o Ministério da Saúde também entre com a contrapartida dele, e essa é a nossa esperança, né? A gente tem algumas reuniões com o Ministério, semana passada eu fui num evento lá, e essa conversa ela já está começando a sair do papel, tá? Mas assim, foi o pontapé que a gente precisava para a gente instituir a política, porque é uma política de Estado, não é uma coisa que, né, não é um serviço que a gente comprou, né? Então é uma coisa que agora a gente só precisa lapidar ela para ela poder melhorar, tá bom? E é isso que a gente está procurando. Como que a gente está aqui no estado hoje, o panorama atual do Serdia? O que a gente tem hoje aqui? Vocês verem que não é uma coisa tão boa, mas olha como é que ela já está. Nós já estamos com mais de 50% do estado com cobertura do serviço, né? Hoje a gente tem 22 municípios que já são Serdia, a gente fala, né? Já tem portaria de repasse, né? Desses 22, 17 já estão funcionando a todo vapor lá. Tem Serdia que já está quase um ano funcionando. 3 ainda estão em processos de implantação, que a gente chama, às vezes, contratando profissional, fazendo contratualização com as instituições, né? Nesse processo todo. E outros 22 em processos de habilitação. Isso quer dizer o quê? Que eles já manifestaram interesses, né? Já oficializaram para o Estado e estão só fazendo a tramitação burocrática, passando em grupo condutor, CIR, CIB, todo aquele processo que precisa ser feito para que eles sejam habilitados. Né? Então, hoje a gente já tem lá 43 serviços, teoricamente, né? Porque alguns ainda estão em processo, mas a gente já está com uma cobertura bem grande de serdias. Nosso grande problema, se vocês olharem o mapinha lá,
né? Aonde que está o nosso maior vazio? Aqui na região metropolitana. É onde a gente sempre tem mais dificuldade de implementar esses tipos de serviços e políticas, né? Por várias questões, né? Mas, assim, se a gente for pegar aonde a gente tinha mais dificuldade de acesso, né? Por exemplo, lá na região central-norte, que é aquele azulzinho lá, que vocês estão vendo, aquela região azul lá, né? Que é lá em cima na região central-norte que a gente chama, onde a gente tem distâncias muito grandes, né? Para as pessoas acessarem o serviço, a gente já conseguiu implementar bastante serviço lá para cima, tá bom? E aí, uma coisa, né, interessante que a gente sempre fala quando a gente vai fazer essas movimentações dentro das outras áreas e tal, é que a gente, quando propôs a política, né, ela é toda baseada naquelas diretrizes. Só que não adianta só a gente ir lá e propor política e deixar lá o povo querer, botar dinheiro e botar eles para funcionar, porque a gente sabe que não vai funcionar do jeito que a gente quer. Então, a gente vem fazendo, né, a CESA vem fazendo vários movimentos no sentido de trazer aquilo que eu falei para vocês lá, do trabalho baseado na construção do PTS, da intersetorialidade, com capacitações. Então, hoje, todos os serviços, né, todos os municípios que têm Serdia já foram capacitados desde a APS, então a gente vai lá na APS, junta a PS toda, bota todo mundo sentado, faz isso aqui que eu estou falando com vocês, explica o que é, como que funciona, o que eles têm que fazer, qual que é o papel da PS dentro desse processo, né? Porque é muito comum a gente ver assim que a pessoa com deficiência ela é esquecida pela unidade básica de saúde, né? Quando chega uma pessoa na unidade básica de saúde e vai fazer um preventivo, uma mulher com uma deficiência, eles acham, até, não, você vai lá para pai. Não, mas eu só quero fazer um preventivo, não é assim que funciona? A gente sabe que é assim que funciona. Então, a gente faz esse papel de capacitar as APS para eles entenderem como que é esse processo. Depois, capacita a equipe do Serdia, começa a capacitar eles para eles entenderem que a lógica de trabalho deles agora vai mudar, vai ser outra, que eles vão ter que atender desse jeito. A gente vai uma, vai duas, vai 10, quantas vezes precisar. E agora o Estado também, em parceria com o ICEP, né, que é o nosso Instituto Capixaba de Ensino, Pesquisa e Inovação da Secretaria de Saúde, está promovendo, né, já está em fase final de elaboração. Acredito que semana que vem já sai o edital para chamar o pessoal para poder fazer o curso. A gente vai fazer uma capacitação de 70 horas desses profissionais. Essa capacitação é exclusiva para os profissionais do Serdia, porque nesse processo a gente esbarrou com dois problemas. Primeiro, a dificuldade de profissional, né, que a gente sabe. Como que você vai conseguir um fonoaudiólogo lá para montanha? Foi uma luta, está sendo uma luta, né? E o pior, como que você vai conseguir um fonoaudiólogo que sabe trabalhar com autismo? Às vezes ele faz lá disfagia, trabalha no hospital próximo, né? Então a gente precisa preparar esse pessoal para poder fazer o atendimento, né? Então a gente vai fazer também essa capacitação, é a primeira dos ciclos que a gente vai fazer, né? Mas ela também está prevista. Então, assim, a gente teve todo um cuidado, todo um preparo para que essa política ela realmente seja uma política que venha trazer essas mudanças, principalmente para os serviços da rede, né? E aí eu trouxe um vídeo. Como é que eu faço para passar? Ele é assim, não sei se vocês vão querer ver, mas ele é muito motivador. Esse Serdia aí, deixa eu contar rapidinho a história dele. Foi nosso segundo Serdia no estado, o Serdia de Mucurici, um lugarzinho, né? Não sei se vocês conhecem, bem pequenininho. E ele ganhou, né? Com menos de um ano, agora ele já fez um ano, né? Mas na época ele ganhou em maio, eu acho, se eu não me engano, por aí assim. Ele não tinha nem um ano, ele ganhou um prêmio no Conasems, que a gente chama, né? Que é o congresso do Conasems, como o Brasil que eu quero, né? Como se fosse assim, o Brasil que eu quero. Né? E foi muito bacana, assim, porque foi implementado com muito sucesso. E é um Serdia, assim, que a gente tem muito carinho, porque foi o primeiro Serdia que a gente conseguiu instituir todo esse processo de acolhimento à família, né? A política nacional da pessoa com deficiência teve uma releitura o ano passado, né? Ela foi atualizada e ela traz dentro do seu escopo esse olhar para a família. Então, dentro de toda a política, o tempo todo, eles pedem que a gente tenha um olhar para o familiar, cuidar de quem cuida, né? Desde linhas de cuidado até criação de serviços de acolhimento para essas famílias. Então, lá em Mucurici, a gente conseguiu implementar com sucesso. Se vocês puderem rodar.
Mucurici é uma cidade do extremo norte do estado do Espírito Santo, faz divisa com os municípios de Montanha e Ponto Belo e divisa com o estado de Minas Gerais. A gente tem aproximadamente 6.000 habitantes. Durante a pandemia do coronavírus, a gente começou a receber nas unidades de saúde uma demanda muito grande de familiares procurando atendimento para as crianças com transtorno espectro autista em algum lugar da rede de atenção à saúde. Então eu começava assim a observar o Heitor fez 1 ano, ele começou a andar rápido, mas ele não falava, ele não me olhava nos olhos, isso foi passando o tempo, chamava ele não me atendia, ele sempre andou muito nas pontas dos pés. O Dailan, eu tive o diagnóstico dele quando ele tinha 1 ano e 3 meses. Quando eu levei ele numa consulta médica e ele ficou muito agressivo, tirou o calçado e jogou na cabeça do médico. Aí depois disso aí, eu procurei um especialista, levei no neuro. Só que aqui, como não tem, eu tinha que sair para buscar isso fora. E toda vez que eu ia, não tinha sucesso, porque ele ficava muito agressivo. Toda vez que eu ia com ele, ele me agredia, eu ficava cheia de hematomas. As mães se deslocavam mais de 100 quilômetros para poder ir numa outra região, numa outra cidade, e às vezes a criança já chegava agitada e não conseguia ter um momento proveitoso com essa criança. E a terapia ela não surtia tanto efeito, porque o profissional tinha que gastar muito tempo no processo terapêutico para tentar estabilizar um pouco a criança, para conseguir atender. E logo depois aquela criança tinha que esperar um bom período para ela retornar para o município. E com isso, o pouco dos ganhos que tinha no processo terapêutico, ele era perdido nesse processo de idas e vindas. Como era uma demanda que estava crescendo muito, a gente resolveu fazer um grupo, criar um dispositivo grupal chamado Grupo TE Apoio, que a gente conseguia reunir esses familiares para a gente poder entender melhor que demanda é essa e como que a gente poderia começar a criar no município um cuidado a essas crianças. A gente trazer um pouco da nossa história. A família, quando planeja ter um filho, então, assim, já junto com esse planejamento, planejo também como vai ser o desenvolvimento e até mesmo uma visão futura. E quando recebe o diagnóstico do autismo, é como se fosse um baque. O Grupo TE Apoio, ele veio antes do serviço multiprofissional que a gente tem hoje no município, que é o SERDIA, que é uma parceria dos municípios com o governo do estado do Espírito Santo. Mas eu percebia que desde quando a gente começou com o grupo, a gente já começou a ter movimentos. A gente já começou a ter disparadores de cuidado na garantia de direito dessa criança e principalmente de como que essa criança ela era cuidada tanto no território como pelo sistema de saúde. Então, assim, o grupo cresceu, essas famílias começaram a ser atendidas no município através dos profissionais de fisioterapia, fonoaudiologia, o médico, o pediatra, o psicólogo, e essas mães começaram a ter suporte dentro do município, que era uma das necessidades maiores dessas crianças. A evolução assim que mais me surpreendeu foi de um paciente, o Dailan. Ele iniciou tem 3 meses com a gente. Ele não verbalizava nada, tinha uma dificuldade comportamental, de interação social. E após esses 3 meses, é uma criança que já fala de tudo, já imita as palavras que eu produzo, Cada dia que passa, ele só melhora o comportamento dele. Antes ele não conseguia ficar em um ambiente fechado, hoje ele já fica. Ele chegava aí na sala, era só entrar e tinha que voltar com ele. Então, ter um diálogo com o familiar, da qual o familiar ele consegue trabalhar para além da clínica com aquela criança e também com os outros atores que trabalham com aquela criança, como professor, como cuidador, é fundamental para a gente conseguir garantir no serviço um bom desenvolvimento das terapias com a criança. Hoje mesmo, para resumir, eu me sinto abraçada, pelo esse projeto.
Eu como mãe de um menino com autismo, com TEA, eu me sinto abraçada, porque eu tinha que me locomover para levar meu menino para um tratamento, que eu não via evolução nele. Ele não gostava muito de contato físico, ele não gostava de abraço, não gostava de beijo. Hoje ele abraça, ele beija. Ele chega nas terapias, ele senta no colo dos meninos e abraça. Tem muitas mães que vêm aqui e falam assim, não vou sair de casa para levar meu filho para brincar. Isso aqui não é brincadeira. É algo que vai mudar a vida dos filhos da gente. Cada mensagenzinha que a mãe manda, que meu filho está fazendo isso, então aquilo ali já enche o coração da gente, fala, não, a gente está no caminho certo. Todos necessitam, todos têm direito a um serviço de qualidade. Então eu penso que o SUS é isso, ofertar aquilo de melhor para a população. Não, pessoal, é isso, né? Assim, é um exemplo de que não é fácil. Nós temos 22 serviços, o trabalho é muito intenso, igual eu falei, às vezes que a gente tem que ir 3, 4 vezes no serviço para tentar alinhar com os profissionais. É um desafio, mas é um desafio que a gente comprou e que com certeza vai dar certo e que a gente vai precisar muito, óbvio, da educação, né? A gente é parceiro nessas ações aí, tá bom? Estou à disposição, obrigada mais uma vez.